Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vós, amados irmãos. Amém? Meus queridos, já tem um tempo que eu não passava nenhum conteúdo aqui, não gravava nada, mas decidi voltar. Tenho andado comunicando com o Espírito Santo e creio que há algo nesse dia para compartilhar com vocês. Então vamos lá, como de costume, oremos ao Senhor. Senhor Deus Pai, vem fazer, Pai, através da minha vida aqui, que esses meus irmãos que me ouvem possam receber, Pai, algo do Senhor aqui a partir de mim, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa falar ao coração de cada um, manifesta a Tua graça e o Teu querer em nós, Pai, que possamos perseverar em Ti, Senhor bom Deus. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, dei um tempinho ausente, como já mencionei, mas vamos ver, conforme o que eu disse lá no início do canal, meu objetivo sempre foi ser guiado pelo Espírito Santo, fazer as coisas somente quando o Espírito Santo me dirigisse, me guiasse a fazer. Mas enfim, dando sequência aqui nesse vídeo, algo hoje para ser ministrado à igreja, que é exatamente o entendimento acerca de igreja. Quem é Cristo, como Cristo se relaciona conosco como igreja. E eu gostaria de iniciar lendo um texto com vocês que está lá no livro de Ruth, no capítulo 3, do verso 7, que nos diz o seguinte, a palavra do Senhor. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto de um monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. O que esse texto nos traz? Nós teríamos que ler toda a história ali para pegar o contexto por trás dessa passagem, mas eu quis pegar especificamente esse versículo para tentar sintetizar aqui a história de Ruth e Boaz. Ruth era uma mulher não israelense, ou seja, uma mulher não judia, e ela foi casada com o filho de Noemi, que era uma mulher judia que estava em uma terra distante, porém o marido dela faleceu. E o marido também da sua cocunhada, que também era casada com um outro filho de Noemi, ele também veio a morrer. E aí essas duas mulheres ali, elas ficaram com Noemi durante um tempo, porém quando Noemi decidiu voltar para sua própria terra, para a terra ali dos judeus, a cunhada dela, a nora dela que se chamava Ofra, ela decidiu ficar. Porém, Ruth, ela decidiu partir com Noemi, porque quando ela conheceu o Deus de Noemi, ela se apegou a ele de tal forma, que ela se apegou à pessoa também de Noemi de tal forma, que ela recebeu aquele Deus como sendo o Deus da vida dela. E inclusive eu já disse aqui em vídeos anteriores que toda vez que a Bíblia ela nos traz uma imagem feminina, ela traz ali uma imagem de uma mulher, ela está falando uma referência direta para com a igreja. Então é como se fosse uma analogia onde a gente pode substituir ali o personagem feminino por a igreja de Cristo, não a igreja A, B ou C, mas a igreja como um todo, a igreja que Cristo virá buscar. E é interessante nessa analogia que, como eu mencionei, ela conheceu ali a esse Deus, ela se apegou ali, ela começou a viver os usos e costumes ali de Noemi, baseado no amor que ela despertou por esse Deus de Noemi e no apego que ela atribuiu ali à sua sogra, que era uma pessoa que tinha comunhão com esse Deus. E quando elas voltam para a terra ali de Noemi, Noemi destina uma série de regras ali que Ruth deveria seguir. E Ruth foi muito submissa a Noemi, exatamente porque ela entendia ali que aquela era uma mulher justa, uma mulher bondosa, uma mulher que tinha a presença de Deus sobre a vida dela. Então ela se permitiu passar por aquilo ali que Noemi a estava destinando. E dentre essas, Noemi direcionou Ruth a que ela tivesse um relacionamento com Boaz, não um relacionamento extraconjugal, um adultério, nada nesse sentido, mas que ela se mostrasse ali disponível a Boaz e que esse se tornaria o resgatador da vida dela. E essa aqui é a síntese,
esse versículo traz a síntese de quando isso aconteceu. Quando, em submissão a Noemi, Ruth foi, se deitou ali aos pés de Boaz e se submeteu a ele ali. Ela se mostrou exatamente submissa à pessoa de Boaz. E é interessante isso que vários estudiosos, qualquer texto bíblico, ou melhor, qualquer pessoa que faz uma análise bíblica sobre esse texto, ela traz exatamente o mesmo direcionamento, que ali Boaz prefigurava Cristo. Boaz, ele estava fazendo ali uma referência, o personagem Boaz fazia uma referência a Cristo, enquanto que Ruth fazia essa referência à igreja de Cristo. Logo, nós temos ali o Boaz que se tornaria o resgatador de Ruth, e nós temos Ruth que simbolizava a igreja de Cristo. De igual modo, Cristo passou por todo aquele perrengue, foi à cruz, viveu tudo que tinha para viver ali, com um propósito principal, que era resgatar a igreja. E o adendo aqui que eu quero fazer, vamos ter um outro texto que leremos na sequência, mas o adendo principal aqui que eu quero fazer é exatamente que a história ali refletia uma igreja não judia, uma igreja que não era dos padrões ali, digamos assim, do que tinha-se no Antigo Testamento como um povo de Deus, mas ela recebeu com alegria aquele Deus e após receber aquele Deus em sua vida, ela acabou conhecendo o seu resgatador, que prefigurando aqui, como eu mencionei, a gente faz uma alusão ao ministério de Cristo. Então seria como se Noemi ali tivesse sido o agente do Espírito Santo na vida de Ruth, que através do Deus que estava por trás de Noemi, Ruth veio a conhecer o seu Boaz, que seria o seu Cristo, o seu resgatador. Então essa história ela é rica em detalhes, nos traz assim uma imagem muito maravilhosa de como uma igreja não judia, uma igreja não segundo os padrões ali, como eu disse, do Antigo Testamento, ela conhece a Deus, ela conhece o Espírito Santo, ela conhece a Cristo e é salva, resgatada por ele. Em contrapartida, só para fazer uma analogia aqui, um de para esse bate que eu estou tentando sugerir, vamos ler lá o texto de Oséias. A partir do capítulo 1, verso 1 em Oséias, nos diz o seguinte a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e durante o reinado de Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: Vá, tome para você uma prostituta como esposa, e tenha filhos resultantes da prostituição, porque essa terra se prostituiu constantemente, afastando-se do Senhor. Por isso, ele se casou com Gomer, filha de Diblaim, que ficou grávida e lhe deu à luz um filho. Então o Senhor disse: Oséias, dê-lhe o nome de Jezreel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú por causa do massacre ocorrido em Jezreel, e darei fim ao reino de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Gomer engravidou novamente e deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: Dê-lhe o nome de Lohuamá, pois não mais mostrarei compaixão para com o povo de Israel, não a ponto de perdoá-la. Contudo, tratarei com compaixão a nação de Judá, eu a salvarei, não pelo arco, nem pela espada, nem por combate, nem por cavalos, nem por cavaleiros, mas pelo Senhor, o seu Deus. Depois de desmamar Lohuamá, Gomer teve outro filho. Então o Senhor disse: Dê-lhe o nome de Loami, pois vocês não são o meu povo, e eu não sou o seu Deus. Contudo, o número dos israelitas ainda será como a areia da praia, que não se pode medir nem contar. No lugar onde se dizia a eles: Vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. O povo de Judá e o povo de Israel serão reunidos, e eles designarão para si um só líder, e levantarão da terra.
pois será grande o dia de Jezreel. O que a gente traz sobre esse texto aqui? O Senhor estava direcionando ali Oséias a também manifestar algo que prefigurava o Cristo, porque Oséias era um profeta do Senhor, ou seja, um representante de Deus na terra, alguém que trazia a sua voz à terra. E ali o Senhor está não se rebelando contra Israel, mas ao contrário disso, mostrando a rebeldia de Israel para consigo. O Senhor ali está dizendo que aquele povo era rebelde, era um povo que se prostituía, um povo que tinha relações, não relações promíscuas no contexto literal ali sexual, mas no contexto de idolatria. Então ali Deus leva Oséias a se casar com aquela mulher adúltera para manifestar, propagar ao povo ali aquela visão que Deus tinha deles. E que mesmo assim, a gente vê do verso 1 ao 11 ali, mesmo assim, com toda essa traição de Israel, com todas as falhas ali, se você ler o livro de Oséias, você vai entender também tudo que ocorre ali, tudo que Deus vai manifestando através da vida de Oséias, que mesmo sendo o povo escolhido, o povo da promessa do Senhor, o povo que era para viver segundo as leis de Deus, ainda assim aquele povo adulterava, ainda assim aquele povo saía da presença do Senhor, ainda assim aquele povo buscava os seus próprios prazeres. Então a gente tem no primeiro momento, quando eu estava citando o texto lá de Ruth, uma igreja que não conhecia o Senhor, que não foi doutrinada nas suas leis, mas por amor à presença de Deus, por amor a conhecer mais de Deus, ela se submeteu ali, como eu fiz essa menção, que Noemi ali prefigurava também na vida de Ruth, como se fosse o Espírito Santo. Então, Ruth ali, essa igreja, se submeteu ao Espírito Santo para conhecer o Cristo e ser conduzido a ele. Do outro lado, nós temos Israel com toda a sua rebeldia, recebendo diretamente o Senhor encarnado ali e o traindo, o apunhalando, o adulterando, fazendo com que o relacionamento de Deus com Israel ali fosse um relacionamento adúltero. Ora, eles serviam ao Deus Todo-Poderoso, ora, eles buscavam outros deuses para a sua vida. E é muito interessante esses dois textos, como a Bíblia inteira, de capa a capa, ela vai falar exclusivamente sobre Jesus. Mas é interessante a gente fazer essa analogia entre as igrejas, porque se por um lado a gente tem uma igreja que tinha tudo para seguir a Deus, para estar nos seus preceitos, mas não o fazia, a gente tem do outro lado uma igreja que não o conhecia em primeira instância, mas que após a presença ali do Espírito Santo, foi direcionada a conhecer esse Cristo e passou a amá-lo, passou a ter relacionamento com ele. E o outro ponto também muito importante de citar, que às vezes, novamente generalizando, não estou falando de religião, de templo, ou enfim, mas generalizando como Igreja de Cristo, às vezes por não estar tendo relacionamento com uma pessoa, um líder ou algo assim, que de fato manifesta a Deus, às vezes a gente acaba como igreja falhando, às vezes a gente acaba não relacionando com Deus da forma verdadeira. E o Jesus, ele é 100% santo. Ele foi completamente entregue por nós para um povo completamente infiel no Antigo Testamento, o povo judeu, e novamente entregue a nós, digamos assim, povo do Novo Testamento, o povo da Nova Aliança, não porque nós merecíamos, não porque nós tínhamos qualquer bondade ou justiça, mas porque Ele é todo amor, porque Ele nos amou acima de todas as coisas. E basicamente era isso que eu queria trazer para vocês, irmãos. Que nós sejamos essa igreja que conhece a Deus pelo amor dele, não como uma igreja que tentou se relacionar com as regras, mas que fracassou, não como um povo que entende que por ter sido escolhido não precisa fazer esforço algum, mas como um povo que, ao conhecer o amor de Deus, vai buscando ainda mais esse amor, vai buscando se relacionar com esse Deus até chegar ao que a gente espera lá, que é descrito no livro de Apocalipse, que é o casamento, né? Nós, como noiva do Senhor, esperamos ansiosamente pelas bodas do Cordeiro. Então, vou me encerrando por aqui, que o Senhor Jesus possa te abençoar, trazer reflexão sobre a sua vida, que o Espírito Santo seja contigo e te traga alinhamento sobre essa palavra, tá bom?
Que o Senhor aí te abençoe, te guarde, te livre de todo mal e te dê condição de caminhar transicionando cada dia mais para conhecer o Cristo, para ser guiado ao Cristo, para ser direcionado ao Cristo e que o Espírito Santo seja contigo em todos os momentos, irmãos. Um forte abraço.